Senhor, pastora Fabiane. Meu amigo do céu, você fez o que com esse cabelo? Ei, pastor. Tudo bem? Paz para todos. Eu cheguei. E aí, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Deixa eu puxar mais para cá. Pronto, fica melhor. O pastor Guilherme tá aí. Amém? Eita glória! Eita, paz, pastorzão Guilherme, tudo bem? Natan também tá aí, Natan. Que bom, que bom. Pastor Jadson, a gente tinha conversado, né? A gente falar um pouco sobre essa questão do vaso na mão do oleiro, né? E sobre as etapas, né? Da nossa caminhada. E Amém. eu acho que nada melhor do que a gente ter esse momento, o pastor Caio, né? A Ju, Paz, apóstolo Caio. a Glória, né? E eu queria dar aí deixar o senhor falar um pouco, né? E Amém. que Vamos, colocou no coração. amém. Vamos começar com a oração. Amém? Amém. Amém. Pai, tu és bem-vindo. Te convidamos, Espírito Santo. Que essa mensagem, Pai, possa alcançar os corações, que ela venha ser direcionada, Pai, segundo a Tua vontade, Pai, para que de fato venha dar frutos em abundância, Glória a Pai. Deus. Então nós te convidamos, Espírito Santo, nos auxilie nesse momento, Pai, toma direção e que venha ser produtivo, Pai, que o Senhor venha levar cativo a obediência a cada pensamento agora, cada coração, Senhor, para que o nosso espaço, o nosso coração venha estar inteiramente entregue a Ti, Pai. Declaramos céus abertos em nome de Jesus. Amém. 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 Quer falar um pouquinho? Quer que eu comece? Então pode começar, a gente vai conversando, né? Conforme a conversa, a gente vai Então, a gente interagindo colocou junto. no coração, irmãos, de que muitas vezes a gente trata a nossa caminhada cristã como se o nosso estado de percepção, de aceitação, de entendimento do que está acontecendo fosse igual, né? E ignora os processos, ignora as influências, né? Tanto do passado como de Deus na nossa vida. E nós comentávamos, né, eu e o pastor Jades, quando a gente teve essa ideia, a respeito do resgate, né, que Deus fez com o povo de Israel, e representa nada menos do que a nossa caminhada para a vida, para a terra prometida, né? E aquele povo estava lá engodado, preso, né, escravo, mas vivia, tinha casa, tinha família, tinha comida, tinha trabalho, vamos chamar assim, né? Tinha funções, eles tinham uma vida, né? E para que Deus pudesse tirar eles de lá, Deus começou quebrando conceitos, né? Cada problema que ele teve ali, cada praga que veio, ela veio com um intuito, né? Com o intuito de destronar aqueles deuses que o Egito adorava, né? Que eram considerados ponto de adoração, ponto de esperança, ponto de receptividade do povo de Deus. E aí Deus foi ele quebrando aqueles deuses e para que o povo abrisse o coração e quisesse de fato mesmo, né, ser resgatado. Agora é interessante que esse processo, quando você vê lá no início, Deus disse que eles levaria aquela terra, né, foi por meio de José, e Deus disse que depois de um tempo, 400 anos, o povo clamaria, o povo gritaria, pediria socorro. É interessante que, olha só, o povo pediu socorro, mas de fato não tinha um entendimento, de fato, de como seria a sua libertação, de como seria para se fazer, porque de fato, às vezes, muitas vezes, nós não entendemos
o nosso coração, mas aquele que esquadrinha o nosso coração, ele vai visitando, vai trabalhando, vai nos moldando, nos levando a um lugar de fato que nós possamos nos reconhecer, né? Nós possamos nos enxergar, né? A gente até conversava essa semana com o pastor Jades, e nós falamos, né? Muitas vezes a gente fala, porque Deus está tratando, Deus está fazendo, e a gente fica, às vezes, colocando a culpa em Deus, em coisas que a nossa vontade nos leva àquele lugar, né? O homem é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência. Então, é uma semeadura, né, que a gente vai colhendo. Agora, claro que existe o lugar da aprovação. Claro que existe o lugar de Deus mostrar o nosso coração. E ali a gente é aprovado ou reprovado, né? Acho que deu para dar uma palhinha, né? É isso aí, pastor João. Amém. Então, tudo tem um início, meio e fim. E a palavra fala que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então, a nossa iniciada... Tá me ouvindo bem aí? Eu tô, tranquilo. Tá? Pronto, a nossa iniciada da nossa jornada com Cristo, ela tem vários processos, né? De morte, de humilhação, de conhecer o Senhor, né? De progredir a uma mente madura, de situações que acontecem, né? Circunstâncias, Deus moldando o nosso coração, né? Então acaba que, por sermos ainda bebezinho na fé, a gente começa a passar alguns processos. Todos nós estamos no processo da varonilidade perfeita da mente de Cristo. E interessante que nós estávamos no Egito, nós estávamos no mundo, nós estávamos escravizados, né, pelo inimigo, estávamos cegos. Aí o Senhor vem como resgatador da nossa alma. E interessante que agora tem que ser quebrado todas as crenças limitantes, né? Aonde o nosso coração está inclinado, Deus ele começa a tirar essas inclinações, né? A questão do ídolo, né? Que o ídolo ele está ligado a muita coisa onde o meu coração ele se agarra. O ídolo familiar, o ídolo do filho, o ídolo da mulher, o ídolo do trabalho, o ídolo dos nossos bens, né? Então, é impressionante medo, quando Jesus né? fala do Né? medo, né? Do altruísmo, né? O homem que muitas das vezes ele é altruísta, ele tem um egocentrismo, né? Ele é aquele homem inabalável, né? E quando ele começa a entrar no caminho apertado, né? Que é o caminho de Cristo, começa a ter morte significativa. Eu conversando com o Jonathan, e a minha conversa foi mais ou menos assim. E a gente gosta de conversar, trocar algumas ideias. Quando um cirurgião ele vai fazer qualquer cirurgia, pequena ou grande, tem corte, tem sangue, né, tem costura ali, às vezes a pessoa fica em coma ali, né, naquele processo ali para ter um processo sarativo, às vezes é longo, às vezes não. Então, quando nós começamos a ser tratado pelo Senhor, há incisões, porque Deus ele vai expor a nossa vulnerabilidade, ele vai expor os nossos medos, ele vai expor muitas das vezes a nossa incredulidade, ele vai nos provar para nos aprovar. Oi? Por quê? Boa pergunta. Porque tem que haver uma morte no nosso coração, significativa. Por quê? A gente tem que sair desses lugares para que haja a segurança no Senhor, uma entrega de confiabilidade, né, para que a gente comece a sair desse lugar de braço, de controle. A palavra fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho, o Senhor edifica. Sim. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiar o sentinela. Então, muitas das vezes, nesse processo, a gente sofre espasmos, sabe? A gente grita ali e, na verdade, é Deus nos ensinando mesmo. E existe alguns jargões, né, evangélico, que a gente até trocou essa conversa, né? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor.
E aí a questão é, eu até criei uma situação e eu queria compartilhar com vocês isso. Vamos imaginar aqui uma situação. O cara tem uma vida estruturada, tem uma família, tem um trabalho, daqui a pouco ele começa a se afastar de Deus. E daqui a pouco ele deixa a esposa, daqui a pouco ele volta para o mundo da orgia, daqui a pouco ele começa a estar em desequilíbrio, daqui a pouco o cara, de repente acontece uma situação e o cara está lá preso na cadeia, está doente na cadeia, olha que situação. Aí daqui a pouco ele vai gritar, ai meu Deus, aí a gente entende, subentende-se, né, que o cara está lá na dor, reconheceu tudo isso para voltar para Deus. E na verdade, gente, a gente tem que entender aqui, separar, que Deus ele não causou a separação do casamento, Deus não causou a infelicidade daquela pessoa, simplesmente ele semeou semente no mundo espiritual, ele colheu dessas sementes. Lembra do filho pródigo, que desperdiçou toda a sua herança, e levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, quando o homem cai em si, e entra aquele processo que nós conversamos de reconhecer o Senhor, de reconhecer o nosso pecado, de reconhecer quão falho sou e dependente. E outra coisa, quão dependente eu sou de Deus para Ele me levantar novamente. Então, não é que Deus criou a dor. Deus ele vai causar um vendaval na vida do indivíduo, né? E agora Deus ele está lá pesando a mão sobre o indivíduo, embora ele pese, mas a gente tem que filtrar isso aqui. O indivíduo, ele vai lá naquela situação de fundo do poço, e aí ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, me restitui novamente. Senhor, entra no meu coração. Senhor, restitui a minha vida. Então Deus ele vem ali como resgatador. A palavra fala o dia todo, todos os dias eu estendi a minha mão a uma nação rebelde, com amor e longanimidade os atrair a mim. Então, nós fazemos parte desse processo. O povo de Israel, eles passaram por situações de conflitos ali, porque eles ainda viam Deus, né? Tinham medo de Deus, não conheciam. Impressionante, apóstolo Jonathan, quando Deus fala que traria o maná todos os dias. E o povo ali, inseguro, pegava... Rapaz, eu vou pegar um monte aqui, vai que Deus de repente muda os planos, aí esquece. Não, mas eu vou pegar o suficiente para passar uns 3 dias aqui. Então, entende que, é só para concluir o meu raciocínio, para não juntar muita coisa, quando o indivíduo cai nessa situação e reconhece, se humilha, e olha lá para cima, Pai, tem misericórdia de mim, ele está apto a começar novamente. Isso aconteceu comigo, né? Quando eu conheci o Senhor Jesus, nossa, foi maravilhoso, foi assim, tremendo. Só que o meu coração tinha inclinações, tinha predisposição ao orgulho, como todos nós temos. Então o orgulho, ele cegou o meu coraçãozinho. A religiosidade impregnou, o fanatismo impregnou, e aí eu já não olhava as pessoas com tanta empatia, eu olhava com olhar religioso, me afastei de Deus. Deus, ele é tão lindo, apóstolo, que Deus ele gosta de compartilhar, ele nos informa. Ele fala conosco, olha, vai acontecer isso. Abre dos teus olhos. Deus não traz juízo a ninguém sem antes dar condição de arrependimento. Deus não vai trazer juízo ao indivíduo sem antes dar chance de arrependimento. Então, eu entrei no mundo, né? Eu comecei a viver uma vida dissoluta, crack, cocaína. Eu cheguei no fundo do poço. Entendeu? Minha vida estava totalmente desordenada, minha família. Então, o fundo do poço foi a porta do céu para mim. Quando eu cheguei nesse lugar, eu simplesmente falei, Senhor... Esse era o caminho de Deus para você? Perfeita pergunta, perfeita pergunta. Existe a vontade permissiva e existe a vontade original, que é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade permissiva, Deus ele deixa o homem caminhar segundo o seu coração. Sabendo que lá na frente o homem vai tropeçar. O homem vai tropeçar. Sem Deus, nós não somos nada. Então, nesse processo de quebrar cara, sabe? Eu sempre falo assim, tem pessoas que colocam escada da vida e começam a subir degraus. Aí lá em cima descobriram que colocaram a escada no lugar errado. Aí tem que descer degrau por degrau.
para começar todo o processo novamente. Então, não é diferente na nossa vida. Então, no início da nossa vida cristã, Deus ele vai nos tratar com incisões cirúrgicas para mostrar a nossa pior versão, mostrar onde está o nosso coração, para esse processo se tornar... olha que interessante. Jesus ele foi conduzido ao deserto por quem? Pelo Senhor. Sim. Aquele processo ali foi o próprio Senhor que criou para forjá-lo, para torná-lo mais forte. Né? A identidade foi aflorada. Né? Se tu és filho, eu sou filho. Né? Então, não é diferente com todos nós. Nós passamos por situações e o Senhor, ele vai desnudar-nos. Ou seja, você vai ficar desnudo diante de Deus e a tua pior versão vai aparecer para Deus nos tratar. Bem, e Jesus merecia ser tratado, passar por provação. Nossa, que pergunta, o que ele fez? Qual foi o pecado dele para passar por problemas? Hã? É impressionante, né? Tem uma palavra que choca muito, sabe? Essa palavra que foi do agrado de Deus moê-lo. Foi do agrado de Deus causar privações e sofrimento a Cristo. Ele aprendeu no sofrimento. Cara, e quando nós hoje somos participantes da salvação, do dom da vida, da natureza, da identidade, e também somos participantes das aflições de Cristo. Isso tem que ser ressaltado. Agora é importante frisar, e quando fala-se agradou moê-lo, né, porque o propósito de Deus era nos resgatar. Então, Cristo fez aquilo que nós não daríamos conta de fazer. Né? Não é que Deus assim, queria machucar ele. Né? Na verdade, assim, quando a gente vai para o deserto, a expectativa de Deus é que nós venhamos a ser assertivos, nós venhamos a confiar no Senhor. Né? É que nem na academia, o processo do exercício da fé, né? No começo ele é doloroso, machuca o nosso corpo, né? Mas com o tempo a gente vai exercitando, né? O nosso músculo vai criando resistência, resiliência e vamos aumentando a nossa carga de peso. Na nossa caminhada cristã também é assim. A gente começa com uma medida de fé pequena, vai crescendo, vamos prosseguindo em conhecer o Senhor, nos conhecendo, entregando os nossos ídolos, nossas fortalezas, abrindo mão de algo que nos prende, coisas que nos prendem. Né? É engraçado que, quando você falava, me vinha à cabeça de algo que eu vim pensando na moto hoje. Né? Jesus, ele era um pregador excelente. Ele era a palavra, a unção não faltava. O propósito era perfeito. Né? Jesus, ele veio perfeitamente perfeito, como pregador, como profeta. Então, ele era. Né? Ele diz, eu sou. E a Bíblia diz que mesmo Jesus, em certos momentos ele dizia assim, a vossa lei, vós não me escutais, né? Ó geração incrédula. Então, você percebe que Jesus, mesmo ali Jesus, vocês não têm raiz em si mesmo, né? Mesmo Jesus sendo ele perfeito, ao falar ele dirigia aquela mensagem a públicos diferentes, e da mesma forma, né, a gente conversava, o Jades até citou a questão da mulher, que Jesus diz, né, sai daqui, né, o pão é para os filhos, não é para os cachorros, né, e como é interessante quando a gente se sujeita a Cristo de verdade, porque muitas vezes a gente está ali, olha, aquele povo estava ali, estava de corpo presente, ouviu a mensagem era boa, mas por motivos pessoais, eles não deram crédito de verdade. Né? E interessante que alguns deles sabiam que Jesus era Jesus, mas não queriam perder a posição. A Bíblia diz isso. Alguns colocavam no coração em matar Jesus para não perder a posição. Né?
E O apóstolo. como a gente é confrontado com isso, né? Em perder a posição, diga, Jacques. Eu tava te ouvindo aí. Interessante. Por que que Deus ele tem o deserto como. Na verdade, não é só o deserto, né? A gente fala muito do deserto, né? Mas Deus ele levou o lugar de tratamento de Deus foi o deserto para a nação de Israel. Sim, lugar E, de privação, né? e privação tem Privação natural, né? É o lugar de privação natural. natural. Mas E sabe o que é espiritual interessante, não. apóstolo? Espiritual não, Deus estava lá. Boa. Nesse cenário de deserto, na verdade, em todos os cenários do povo, Deus estava presente. E detalhe, ele operava prodígios e maravilhas de uma maneira sobrenatural. A nuvem da glória estava sobre eles, né? O fogo no deserto estava sobre ele. Deus os alimentava. As sandálias cresciam no decorrer dos anos. Nenhuma enfermidade os alcançou. Só que interessante que Deus, à medida que o milagre ele acontece, e a gente fala muito sobre isso, né? E como é hoje, nos dias de hoje? Não tem mar vermelho na minha frente, não tem a nuvem da glória, né? Visível, mas olha que interessante. Quantos milagres Deus ele descortina durante toda a nossa vida? Milagres significativos. E Deus está na pretensão de abrir o nosso coração, porque muitas das vezes os milagres não mudam o coração do indivíduo. Pelo contrário, vai abrir. Lembra dos 10 leprosos, apóstolo? Que, cara, imagina você leproso, depois de uma palavra rema de Jesus, eles são curados. E vão embora entre si conversando. Teve um dentre aquela multidão, que eu diria multidão, desce para mim, sendo curado, aquela multidão de leprosos ali, né? E teve um que caiu em si. Ele olhou para si, não, eu vou voltar. Eu vou ser grato. Ele fez algo tremendo na minha vida. Então você Eu acho que percebe que a vou gente mais pode fazer além, uma já. distinção aqui. Vou mais Pode além. falar. 9 Glória a Deus. queria cura, 9 queria cura e um queria o Salvador, né? Alguns Aleluia. só queriam a resolução do problema, entendeu? Já tenho. Lá Jesus é descartável, entendeu? Não preciso dele, já tenho o que eu preciso, né? Então, Aleluia. para alguns, né, Jesus é só um profeta. Jesus é só o Elias, né? Para outros, ele é o Salvador. Então, assim, se a gente não der crédito de verdade, a gente não se submete, entende? Esse que voltou, ele deu crédito, né? Aleluia. Ele deu crédito e que lindo esse entendimento, apóstolo, né? Quantas das vezes acontecem situações para Deus abrir o nosso coração, para a gente reconhecer o Senhor, reconhecê-lo como. Olha que interessante, a gente fala muito, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aprendi com o Senhor, né? Com você, apóstolo Jonathan. No original está escrito: o Senhor, que significa dono, o Senhor é meu dono e de ti não terei falta alguma. Então, quando nós começamos a entender que nele, cara, Jesus, ele é a fonte de todas as coisas. Tem falta dele. Ele não terei falta dele, não terei falta de ti, né? Então, ele é a fonte inesgotável. Sim. Então, nele ele tem a chave que abre todas as portas. Só que à medida que nós vamos percebendo os milagres acontecendo, né? Agora, olha que interessante. A gente, né, no contexto, muitas das vezes a gente volta lá para o início, porque Deus ele quer tratar do nosso coração. E tem uma passagem aqui, ó, no Salmo 103. Salmo 103. Salmo 104, 105, 106, 107. Eu até recomendo todos que estão aqui leiam esses salmos que fala da oscilação que o povo tinha para com Deus. Salmo 103 até o Salmo 107. E eu queria ler aqui no Salmo 107, primeiro, a Bíblia fala que esse salmo aqui diz que Deus, olha que interessante, apóstolo, Deus levou eles ao deserto. Deus levou ao deserto a uma terra que não há caminho.
Então Deus levou um lugar que não tinha direção. Direções, não tinha caminho, imagina. Era olhar para cima e pedir socorro. Então eu acredito que o deserto... Meu irmão, não tem ninguém, não tem auxiliador, não tem ninguém que eu possa olhar. Só tem quem? Deus me socorre. Mas mesmo Então, assim, nesse processo... mesmo assim, eles lembravam do passado, hein? Olha que interessante. Quem livraria eles dessa angústia, né? Quem livraria eles desse mal que estava dentro deles, né? Olha que interessante aqui, apóstolo. 107 primeiro. Louvarei ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade é para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem, famintos e sedentos, e a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou de suas necessidades, e os levou por caminhos direitos, para ir à cidade que deveriam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas, à sombra da morte, presa na aflição e ferro, porquanto se rebelaram contra a palavra do Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas, da sombra da morte, quebrou suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferros de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamará ao Senhor da sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Se a gente for ler todo esse capítulo aqui, volta o mesmo ciclo de pecado. Deus tirava o povo, livrava, dava estabilidade espiritual, dava condições deles crescerem, e daqui a pouco eles esqueciam que Deus fez tudo isso e voltavam novamente para aquele mundo. Pegar esse texto aí, pastor Jacques, o mesmo texto que você está lendo, e como você falou, eles estão nesse ciclo. O ciclo eles estão caminhando, aí começa a vir um problema. Aí o texto diz assim, na angústia eles clamaram. Você pode ver. Então primeiro teve que ter a angústia, para que eles ficassem necessitados. Aí eles clamaram, sem o clamor Deus não vem. Aí eles clamaram, Deus veio. Aí Deus, quando o texto diz assim, Deus veio em seu favor para livrá-los das suas necessidades. Aí eles ficam de boa de novo, e aí de novo esquece o Senhor, passa angústia, clama, aí no seu clamor, Deus responde o clamor nas suas necessidades. Então você vê que esse processo da caminhada inicial, ele parece uma constante, por quê? Porque as pessoas estão sempre esquecendo o Senhor, né? Agora, a mão do Senhor, eu estava até procurando esse texto aqui em Isaías, que você citou, inclusive, a mão do Senhor está sempre estendida. Agora, Deus não invade a vida de ninguém, né? Se você não clamar, né, Deus não vem do alto. Agora, você vê que para a pessoa clamar, é que nem Jonas, né? Jonas, ele estava tão certo de si, né? Jonas era um homem de Deus, conhecia o caráter de Deus, conhecia a bondade de Deus, profeta, né? Mas ele estava tão certo de si, que ele preferiu ir para o lado contrário daquilo que Deus pediu. Teve que preferiu ser lançado no mar, né? Dentro do mar, ainda teve que ficar 3 dias na barriga de um peixe, para depois ele estar lá no fim do fim. Algumas versões dizem assim, do Seol clamou. Né? O que é Seol? Inferno. O cara estava na morte. Quando o cara viu assim, cara, não tem mais jeito, né? Então ele teve que ir até a última ponta, né, da morte, o cara clamou.
Gente, é preciso a gente passar por isso. Tem necessidade. A gente tem que ficar facinho, né? Então, nós temos a construção, né? A alma do homem, ela é construída para que a gente tenha dureza, para que a gente fique cheio de si, né? E sabe o que é interessante? A própria dureza, ela pode vir com várias aparências. A gente já conversou sobre isso, pastor. Ela pode vir com o cara sendo vitimista, né? Ai, coitadinho de mim, ninguém pode resolver meu problema. Pronto, já afastou Deus. E se ninguém pode resolver o teu problema, nem Deus, né? Ai, coitadinho de mim, o que eu fiz é muito pesado, um pecadão. Então, nem Deus pode perdoar o cara, né? Então, enquanto a gente for o centro, né, for só a nossa necessidade, você vai ver o texto. Eles clamavam, Deus vinha em socorro, supria a necessidade. Eles não queriam o Senhor. O texto da libertação do Egito, ele é enfático. Quando Deus chama Moisés, Deus fala para Moisés, Moisés, leva o meu povo a adorar. Enquanto o povo não quiser adorar de verdade, o povo vai estar buscando necessidade. E aí tem uma hora que eu acho engraçado que eles pedem carne, né? E aí o texto fica... o texto mostra Deus bravo, dizendo assim, vocês vão comer carne até sair pela orelha, até sair pelas ventas. Cara, eu fico imaginando Deus falando isso. Mas para você ver o nível de indignação, do como o povo não consegue perceber que Deus estava ali. Deus estava ali. Né? E Deus deve falar assim, tá bom, vocês querem carne? Então toma carne. Não é isso? Ô Jonathan, lembra daquela passagem que Jesus ele fala assim, e quantas vezes você falou de Deus quebrar o nosso coração, né? Como assim quebrar coração? Coração, a palavra é martelo que esmiuça pedra. A palavra ela quebra pedra, coração pedificado, né? Tem uma palavra que fala assim, Jesus ele estava pregando as parábolas do reino, né? E se você parar para pensar, todas as parábolas, elas falam do governo. Jesus aponta tem a parábola do joio e do trigo, a parábola do semeador que sai a semear, e o reino do céu é semelhante ao homem que lançou uma rede no mar. Então Deus está falando de reino, do homem olhar para o alto. E quando ele pregava a parábola e ele ensinava para todos ali, o que é que acontecia? Os discípulos chegavam até ele e falavam, mestre, conta-nos o que significa essa parábola. E Jesus falava, a vocês é dado a entender e conhecer os mistérios do reino do Pai. Mas a eles não, porque ouviram de má vontade. E viram com os seus olhos e não enxergaram, ouviram com os seus ouvidos e não compreenderam. E por causa da dureza do vosso coração, a luz do evangelho não resplandeçam neles e eles não são curados. Boa. Então, nesse processo da palavra, ela penetrar no nosso coração, e é impressionante você ouvir a palavra é Cristo. Cristo é cura, é salvação. E nesse processo de... Para quem? Para nós. Nós quem? Que somos ouvintes. Nós quem? Nós. Não. Tem muita gente que vai para o inferno, Jantos. Por que eu estou falando isso? Porque é importante, quando você falou das parábolas, tem uma parábola que passou batido que faz essa conclusão, que é a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear. Então você vê que a palavra ela era a mesma, a semente, ela era a mesma no sentido de eficácia, de eficiência, de poder, né? Ela tinha o poder de gerar, né? Ela ia gerar algo, né? Agora, a pergunta é, o solo era o mesmo? O solo não era o mesmo. Tem um texto que é a profecia, quando Jesus ele fala assim, porque eu fui ungido, né? Ele fala para libertar os cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas o que eu acho legal naquele texto é que ele fala assim, para anunciar as boas novas
aos contritos de coração, aos humildes. Então você vê que, apesar da mensagem de Jesus, né, ser como um som que ecoa, né, como um sino que tine, né, se eu não entender o significado daquilo, eu não vou estar apto, eu não vou estar percebendo o que significa. Então, eu não abri o meu coração de verdade para ele. A gente comentou naquele dia que a gente conversava sobre isso, sobre o ladrão da cruz. Lá tinha 2 ladrões. A condição dos 2 ladrões era iguais. Elas eram iguais. Eram 2 ladrões. Os 2 estavam condenados à morte, os 2 estavam presos, né? E Jesus era o mesmo. Os 2. Agora, os olhos de quem vê é diferente, né? Um conseguiu enxergar em Jesus bondade. Um conseguiu olhar para si e se ver como culpado, né? E esperar de Jesus salvação. O outro olhou para Jesus e disse: conversa, se tu é mesmo. Então, tipo assim, não acho que tu é, mas vai que tu é. Né? Então, ele colocou em xeque, ele colocou em dúvida, porque, na verdade, assim, o que importa é o que eu penso, não o que você é. Como eu acho que você não é, então mostra quem tu é. Né? E esse tipo de coração, ele acaba não recebendo o melhor de Deus, porque não vai com um coração voluntário, né? Ele não vai com um coração simples, um coração, como a Bíblia diz, o reino do céu é das crianças. Deixe eles virem até mim, né? E aí, se a gente não for para Jesus como uma criança, hoje me perguntaram, eu tenho um vídeo na internet, um vídeo que muita gente assiste, né? Que é do Pó de Ouro. Muita gente assiste, aí volta e meia alguém pergunta. Está na Bíblia? Qual é a palavra que determina que essa manifestação aconteceu? Eu acho interessante que sempre vem a pessoa questionando, né, qual é o texto que dá base para aquilo. Eu fico imaginando uma pessoa que tem hoje um filho drogado, né, com cocaína, com crack, seja o que for. Está na Bíblia lá que Jesus ia libertar o drogado. Está na Bíblia que Jesus ia libertar da pornografia do computador, né? E assim por diante, de pecados modernos, de coisas modernas, né? Então, como se Deus fosse limitado, né, a alguma coisa. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele tem a sua multiforma de agir, que Deus pode manifestar a sua graça. Agora, qual é o princípio que não pode perder? Esse sinal aponta para Cristo, né? É o Cristo, Filho de Deus, que veio trazer salvação enviado por Deus. A intenção da manifestação é para a glória de Deus ou para a glória de homem, né? Então, assim, a maldade está nos olhos de quem vê, assim diz a Escritura, né? Então, eu já tive a oportunidade de participar, de ter essa experiência pessoal no meu quarto, tá? De cair pó de ouro na minha Bíblia enquanto eu lia no meu peito, ou eu me conversando com alguém, a pessoa ficar coberta de pó de ouro. Agora, fui eu que criei? Olha como eu sou poderoso? Claro que não, entende? Aquilo apontou para a minha unção, bobagem. Aquilo apontou para o abraço do Pai, apontou para a manifestação do amor dele para aquela pessoa, um cheirinho dele dizendo: eu estou aqui, eu existo, né? Assim como a sarça ardente. Agora, quantos sinais na nossa vida, quantas placas, né, no nosso caminho, nos apontando para os lugares. Essa semana eu conversava com uma pessoa que disse: nossa, Deus tem falado comigo diversas vezes e eu não estou ligado, né? Eu não estou ligada. E é assim, né? E Deus está ali o tempo todo falando conosco, hora de um jeito, hora de outro, hora de um jeito, hora de outro. E às vezes a gente se perde, criando formas, meios, maneiras, né? Quando na verdade Deus é Deus. Cara, Deus é Deus. Ele olha para Jó e fala assim: tu estava lá? Tu estava lá? Tu sabe? Tu conhece? Tipo assim, se reduz a teu tamanho, cara, de conhecimento, se reduz a tua pessoa, né? Prefiro o profeta, né? Quando ele diz assim: sou um vermezinho de Jacó. E aí sim, a gente começa a entender quem nós somos no sentido de eternidade. De eternidade. A gente pode até conhecer alguma coisa da nossa vida, mas da eternidade, de todas as coisas, estamos longe. Então. Ô apóstolo, interessante o que você falou aí,
A gente está falando aqui de Deus tratar o nosso coração, dos meios que ele vai usar, sinais, milagres, né? Da condição do coração do homem no início. Hã? Das sarças, né? Ou tu vê, Das Moisés, sarças né? que Deus ele usa, exatamente, os momentos de encontro, Deus para com o homem, né? E Deus ele fala de várias maneiras. Ele vai se manifestar a um nível de fé, de dependência, de clamor. Deus ele quer nos auxiliar, ele é o resgatador, ele quer resgatar a condição vil, pecaminosa do homem e purificar o seu coração. Só que o processo que Deus escolhe para nos colocar no propósito, às vezes não é da maneira que enxergamos. Então, eu gosto muito dessa passagem, eu vou até citar um testemunho que eu tive a oportunidade de viver há um tempo atrás, e me veio essa palavra no coração em Jó, capítulo 32, versículo 14, diz assim, ó, antes Deus fala uma ou duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Em sonho, em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução para apartar do homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar sua alma da cova e a sua vida de tropeçar pela espada. Então, eu lembro da situação Qual é o texto? que um amigo meu... Jó, capítulo 32, versículo 14. Jó 32, versículo 14. Eu vou ler novamente, é interessante. Deixa eu ler na minha Antes versão. Deus fala Na minha versão está diferente da Vai sua. ler. Ó, ora ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmos, já não respondem, falta-lhes as palavras. Acaso devo esperar agora que não falam? Não. Agora que estão calados? Jonathan, não. Jó 32. Não, Jó 33, desculpa. Jó 33, 14. Agora Jó sim. 33, 14. O apóstolo Emílio está junto conosco. Paz, apóstolo Emílio. Glória a Deus. Ele disse que ia estar com sono. Acordou. O homem de Deus. Jó 33, 14. Lê na sua aí. Pronto. Pois Deus fala hora de um modo, hora de outro. Embora o homem possa não atentar para isso, em sonho ou em visão, de noite, quando cai no sono profundo, sobre os homens enquanto dormem na cama. Ele pode lhe falar aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Também na sua cama é com dores, né? Castigo, com incessante agonia nos seus ossos. Forte. Profundo, né? Eu nunca tinha percebido que ele fala aqui para livrar a sua alma, né? Da cova, ou seja, da morte. Então você vê que Deus ele tem propósito ali, né? Livrá-lo do orgulho, né? Tirar o coração do homem do orgulho, né? Interessante que Deus ele vai usar vários meios aí, sonhos, visões. Deus ele vai abrir o entendimento do homem para que ele compreenda a sua voz e os seus desígnios. O que é orgulho? Para Deus. Para Deus. Bom, o orgulho, boa pergunta. É o jactancioso, né? Para Deus é abominação, meu irmão. Orgulho para Deus orgulho é abominável. É você achar que sabe mais que Deus, velho. O orgulho, então, pronto, é isso aí. Eu vou contar... Pastor Jacques, pensa comigo. Se você perguntar para uma pessoa, qualquer pessoa, você sabe mais que Deus? Qual é a resposta que ela vai dar? Claro que de pronto. Não sabe. Né? Pronto, ela vai dizer que não.
Tá, mas quando Deus te pede algo e você não faz, qual é a demonstração disso? Qual é o resultado disso? Né? A tua atitude está dizendo que você sabe mais. Você é governador de si mesmo. Então, ainda que a boca fale, né, que a gente não sabe, sem perceber, a gente age assim. Muitas vezes, a gente conversava hoje sobre uma pessoa que te pediu conselho e tal, quando você começou a lhe trazer as palavras para ela, ela disse, não. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como eu sofro. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu faço. Então, quando você traz um alinhamento para uma pessoa que não quer ser alinhada, ela vai ser alinhada? Não. Aquele texto lá que diz assim, ó, entregue o teu caminho para o Senhor, não é isso? E as tuas veredas ele endireitará. Mas e se eu não entregar? Como é que ele vai endireitar? Não é isso? Não tem como. Conta aí teu testemunho. O apóstolo. Então, diante dessa palavra aqui, entrou aí o meu amigo Davidson Felipe, lá de João Pessoa. Cara, Deus abençoe você. Glória a Deus. Se der para você ver, viu? Se der para ouvir aí com a Alana, sua esposa, estou feliz de você estar aí com a gente, viu? A gente tá falando de como Deus trata o indivíduo, né? Para purificar o nosso coração, as circunstâncias que Deus nos coloca, os cenários que Deus nos coloca para tratar o nosso coração. E eu vou ler novamente, apóstolo, esse texto aqui, para concluir o meu raciocínio. Jó capítulo 33, versículo 14. Antes Deus fala de 2 vezes, porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sobre o sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução, para apartar do homem do seu desígnio, esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Esse texto aqui, eu lembro de uma situação que o pai de um amigo meu, ele teve um sonho, apóstolo Jonathan. Ele chegava em casa, preste atenção, chegava em casa, e quando ele abria a porta de casa, meu irmão, eu sei que é nojento que eu vou falar aqui, mas é necessário. A casa estava cheia de cocô. E tudo sujo, sabe? Como se explodisse o vaso sanitário. Sonho. Ele entrou num sonho. Ele teve um sonho que ele estava entrando dentro de casa e quando ele abria a porta, a casa parecia que o vaso tinha explodido. Bah, explodiu mesmo. Então a casa estava toda suja, sabe? Pedaço de telha, pedaço de madeira, de tijolo e um monte de cocô no chão. E ele foi andando até o banheiro. Quando ele olha para o vaso sanitário, estava saindo água cristalina do vaso. E ele olha para aquele vaso, ele sem entender, Deus fala com ele: este vaso representa o coração do teu pai. Eu vou destruir ele, mas dentro vai sair águas purificadas do meu trono. Cara, o coração do velho era um velho orgulhoso. E tinha um processo que o caba não queria, deu aquele baixinho arretado, brabo, sabe? Então, nessa visão, ele ficou assim, na hora ele parou assim, meu Deus, o senhor vai quebrar o meu pai. O senhor vai tratar o meu pai, mas o resultado... E olha que interessante, né? O exemplo que ele usou, né? Porque para que ele pudesse entender, não é que esse seria o único tipo de exemplo, mas é para ele entender. Você vê que aí Deus deu um sonho. Então eu usei esse texto que Deus ele fala conosco em sonhos, em visões, de vários meios. E aí acontece o quê? Seu Calixto, eu espero que o nosso amigo, até chamei ele para fazer a live, o Edivaldo Lira é o meu pai na fé, uma pessoa que eu respeito muito. E esse é o seu pai. O seu pai, ele, nesse processo de enfermidade, ele caiu em enfermidade, o coraçãozinho ficou bem aquebrantado com o Senhor. E nesse processo de enfermidade, a família fica aflorada, um fala uma coisa, outro fala outra, porém, Edivaldo Lira estava ciente do que Deus tinha falado com ele. Deus se apegou, né? Estava tratando o coraçãozinho do papai.
E de repente, Edivaldo, nesse processo, o papai dele começa a se aquebrantar, entrega a sua vida para Jesus e começa a aflorar a natureza divina. E nós estávamos comentando sobre a questão, mas será que essa é a vontade de Deus? Não. Que o homem passa por essas privações? É a vontade permissiva, porque, de fato, glória a Deus que isso aconteceu para que aflorasse naquele indivíduo Deus como seu Senhor. Então, aí a gente faz existe até caso. a pergunta, né? A gente faz até a pergunta, né? Se o homem não tivesse escolha, ele era livre ou era preso? Se o homem fosse Totalmente preso, se o homem fosse preso, Deus era bom ou era ruim? Eita, glória, agora deu certo. Hoje A derrubou live mais cedo, depois hein? foi, derrubou uma hora. A live, ela, depois de um período, ela é cancelada, né? Então, você falou que se Deus desse opção ao coração do homem de prisão de liberdade, o que o homem faria, né? Na verdade, assim, a pergunta não é nem o homem o que faria. A pergunta é se Deus agisse, porque a Bíblia diz que Deus é justo. Então, se Deus é justo, todo mundo vai ter oportunidade. Mas se Deus fosse um Deus que privasse o homem de escolha, Deus seria bom? Não é isso? Não. Pronto. Escolher o caminho para o homem e não orientasse apenas, Deus seria bom? Então, você vai ver que Deus criou lá o parque de diversões, o Éden, né, o jardim, lugar de prazer, mas foi o próprio homem que escolheu sair de lá, porque não quis dar ouvidos a Deus. O próprio homem. E Deus deixou o homem livre, deixou o homem escolher. Agora, a escolha do homem trouxe consequências, que é o que a gente chama de maldição, né? Porque, na verdade, o que é maldição? Nada mais do que consequência de algo fora da vontade de Deus. Mas quando a gente fala da vontade de Deus, não é que Deus está nos privando de algo. Não. Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe como as coisas funcionam, ele sabe o que de fato nós precisamos, né? E ele nos conduz nesse caminho. Né? E eu estava procurando aqui o texto aqui, né? Se você quiser me acompanhar, Deuteronômio capítulo 28, é o texto. Todo mundo lê esse texto, mas o que me chama a atenção desse texto é o começo dele. Né? As pessoas ficam procurando na Escritura, né, o que cumprir para receber bênção, quando, na verdade, nós devemos procurar os princípios que estão por trás disso. Jesus vem e resume a lei todinha numa coisa só. Né? Ama o teu próximo como eu vos amei.
Ele resume a escritura nisso. Agora, como é que você alcança esse nível de coração, de entrega, de renúncia? Aí já outros 500, mas vamos lá. Olha só. Se atentamente. Então, não é de qualquer jeito. É dar crédito mesmo. Né? Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, não é só obedecer, mas é obedecer dando realmente atenção. Realmente dando crédito a isso. Né? Então, quando você dá crédito a alguém, você não dá crédito a alguém esperando um benefício apenas. Por quê? O benefício, ele é passageiro. Mas se você der crédito esperando ele agradar o coração dele, isso não é passageiro, isso é eternidade. Né? Moisés, ele tinha... Qual era o propósito de Moisés? Libertar um povo. Ou não? Moisés ia libertar um povo. Quando ele mata ali o egípcio, ele não começou a libertar o povo? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, era do jeito de Deus. A intenção dele, né, foi realmente de apaziguar, né? Ele intuitivamente ele não queria matar aquele indivíduo, embora aconteceu. Sim. Né? Sim. Ele, Mas ele já fez começou dele, no propósito ali. Ele fez do jeito dele. Fez do jeito dele. Né? E aí a pergunta é, você vê que ele ficou 40 anos no deserto, lá, cuidando, refletindo sobre essa conduta, teve que reconhecer que não conseguia fazer do jeito dele, porque quando Deus chama ele, o que ele diz? Ele já muda, né? Não, escolhe outro. Eu não, escolhe outro. Antes ele se sentia capaz, porque ele tinha todo o Egito, todo o conhecimento, todo aquele glamour, vamos chamar assim, né? Mas aí ele se depara com uma situação que agora ele está indefeso. E aí é que o texto diz, né? Quando sou fraco, aí que sou forte. Mas por que forte? Porque a nossa força é o Senhor, a nossa fortaleza é o Senhor. Ó, se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, o Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te seguirão. Se ouvires, mas quando ele fala de ouvir, não é simplesmente ouvir, é dar crédito. Por que eu citei o caso de Moisés? Porque agora Moisés olha para ele e se sente incapaz. Né? Mas chega um momento na caminhada de Moisés que Moisés fala, você vai perceber que Moisés, em momento algum ali, ele está buscando ali os seus interesses. O povo peca, ele se joga no chão, querendo salvar o povo. Né? Deus manda, ele vai, Deus fala, ele faz, e assim vai indo, ele vai obedecendo. E esse obedecer não é obrigação, coação, não. Assim como Jonas, ele podia ir embora. Né? Mas ele entendeu que era a vontade de Deus, ele entendeu que Deus queria algo bom, era libertar o povo, e ele fez. Ele confiou no caráter de Deus. Né? Só que chega uma hora que Deus fala para ele assim, Moisés, vou mandar o meu anjo, está tudo garantido, a bênção está aí, entendeu? Tu vai vencer tudo. Sou contigo. E de repente Moisés se depara com aquilo e fala assim, opa, não quero a bênção. Se a tua glória não for comigo, eu não vou. Se você não for comigo, eu não vou. E é interessante que o texto ele representa a glória de Deus, dizendo, e a bondade do Senhor passou diante de Moisés. Mas para que Moisés pudesse ver a bondade de Deus, Deus colocou ele atrás da fenda. Então Moisés estava aqui escondido atrás da fenda. E a mão do Senhor o protegia, que representa o Espírito Santo. Cristo a pedra, né? E a mão do Senhor o protegendo. A gente só vai conseguir contemplar a bondade de Deus de forma mais plena, mais transparente, ou seja, ser iluminado por essa verdade, quando a gente se submete a esse caminho. Ou seja, eu tenho que aceitar a expiação por meio de Cristo de fato, reconhecer que sou pecador mesmo, que a carne está enferma, está em pecado, está carente, necessitado,
né, abrir mão dos meus egoísmos, das minhas coisas, e me deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, para que eu comece a, de fato, ser grato. Porque é o exemplo de João Batista, né, que a gente fala sempre, né? João Batista viu, sabia, foi chamado para isso, tinha um desígnio, mas quando está na cadeia, fica perdido, porque ali ele não tinha um espírito dentro dele para trazer essa confirmação, né? E nós vivemos esse tempo, né? Um tempo em que o Espírito Santo é dado em nós, nos nossos corações, né? Tem um texto que fala que é derramado em nossos corações, né? Com um propósito. Nós brincávamos, lembra? Nós brincávamos sobre Lembro. a questão nós conseguimos apagar o Espírito Santo. Fala um pouquinho sobre isso. E aí, consegue apagar o Espírito Santo? O homem consegue apagar Deus? Então, teoricamente, não. Só que, se a gente for olhar em toda a trajetória, durante a peregrinação no deserto, diz a Bíblia que o povo resistiu ao Espírito Santo. Então, teoricamente, Deus, teoricamente, se a gente for olhar, Deus, ele é soberano, ele tem todo o poder em suas mãos. Sim. Só que quando o homem, ele insurge-se, ele fecha-se para esse soberano, ele mais de baixo, ele tá sujeito às maldições, né, ao sofrimento, às perdas. Eu vi que o pastor Ed Carlos, entrou na live. Seja bem-vindo, querido. Abraço aí para você, viu? Bom ter você conosco aqui. Então, apóstolo, nós falamos sobre o átrio, né? A tenda, né? Onde estava ali o átrio, estava a porta, estava ali o lugar de sacrifício, tinha a pia onde os sacerdotes lavavam as mãos ali, até chegar na tenda, né? Tinha um candelabro, tinha a mesa da propiciação, o santíssimo lugar onde estava a Arca da Aliança. Então, a gente percebe que todo esse lugar de arrependimento, de olhar face a face, né, de lavar as mãos, de entrar e tomar posse do pão da propiciação. Jesus é o nosso pão. O candelabro representa a luz que não pode ser apagada, né? Até chegarmos a esse lugar santíssimo, esse lugar de morada, de habitação, a tenda do encontro, um lugar permanente. Então, a intenção de Deus durante todo esse processo, a gente está falando aqui do homem, né, que não sois vós como oleiro na minha mão. Deus, ele vai trabalhar, né? Interessante que nós somos moldáveis à sua vontade ou não? Nós nos submetemos à sua vontade ou não? Você falou de Deuteronômio 28, aí vem aquela questão. Existe até aquele jargão, né? Campanha da bênção. E tem até igreja, porta da bênção. Venha buscar a sua bênção. O Deus que vai lhe abençoar. Sim. Então as pessoas começam, nossa, eu vou buscar, hoje eu vou para o culto, hoje eu vou buscar a minha bênção. Então acaba que se a gente colocar um parâmetro, a obediência vai fazer com que a bênção nos alcance. O que é obediência, a não ser se submeter ao Senhor de Cristo? Então, nesse processo que nós passamos até chegar nesse lugar, nesse santíssimo lugar, nesse lugar de relacionamento, lugar onde nós vamos desfrutar, apóstolo Jonathan, do relacionamento com o Pai. Porque se a gente começar a falar nessa fala aqui, dá a entender que servir a Deus é tão ruim, a gente vai estar o tempo todo no deserto, a gente vai estar o tempo todo em privações, em provações. É maravilhoso servir esse Deus. Vamos maravilhoso. O texto que nós esperamos a necessidade. A minha tá ruim. Sua internet tá parando. Para mim tá rápido aqui. Pronto, agora eu te escutei, mas deu uma travada. Pode falar. Vamos lá. Se a gente parar para pensar no texto que você leu, o pastor Jandes, né, se o povo clamar, ou seja, o problema não é a serpente levantada no deserto. Né? Aquele que olhar para a serpente vai ser curado.
Mas e quem não olhar? Então, Deus não é ruim, Deus não muda a conduta dele, Deus não é tentado com o mal, Deus não é bipolar, Deus não está mudando o caráter dele ou coisa parecida. Não. O homem quer andar sozinho, você vai andar, agora você vai sofrer o preço disso. Agora, nesse processo, Deus está ali vindo visitar o homem no jardim, vindo visitar o homem no jardim. O homem pecou e Deus foi lá. E quem se escondeu? Adão, né? Quem quis se vestir, se proteger? Adão. Né? Quem não reconheceu? Adão. Então, é nós que precisamos de fato olhar para ele. De fato olhar para ele. Jesus é o caminho. Mas se ele não for o caminho na minha vida, né, ele é mais um caminho. Ele é o Jesus. Eu brinco direto, né? Tinha um mecânico que arrumava minha moto, que o nome dele era Jesus. Né? Jesus trocou o pneu da minha moto, cara. Entendeu? Agora, aquele Jesus que trocou o pneu da minha moto é o meu Salvador? Não. Entendeu? Então, não é o nome, é o que esse nome significa. Né? É a unção, é a representação. Eu uma vez ouvi uma Bíblia Católica, eu cito direto isso, porque aquilo para mim foi muito forte. Na Bíblia Católica dizia assim que Jesus veio expressar o pensamento de Deus na terra, para o homem. Então, Jesus era a manifestação da vontade de Deus para nós. E se Jesus não for o caráter de Deus sendo revelado para a gente, não faz sentido nenhum. Agora, se ele refletir o que meus olhos querem, né, porque a Bíblia diz que se os olhos forem maus, todo o teu corpo é mau. Se ele refletir o que eu espero, e o que eu espero for contaminado, né, porque de fato, cumprir a bênção traz sim consequências, traz sim benefícios, mas se eu cumprir a bênção simplesmente pelo benefício, eu nunca vou ter o dono da bênção. E isso se chama interesse, isso se chama troca. Né? Isso, o amor nada ele faz porque é. Então, se eu não me relacionar com Deus porque Deus é Deus... O apóstolo, imagine uma pessoa se relacionando conosco. Imagina a minha esposa, por exemplo, né? Ela estando comigo por interesse, aquilo que eu posso oferecer a ela, né? Por uma condição de vida melhor, não sei, por presentes, né? E acaba que, infelizmente, muitas pessoas, e até nós no começo, né? A gente é até atraído àquela fala: aceite Jesus, ele vai restaurar a sua vida, ele vai transformar, ele vai restaurar teu coração, ele vai te dar tudo que o inimigo roubou. Então, cara, meu Deus, eu vou aceitar Jesus, ele vai restituir. Então você vai, eu vou porque ele vai fazer algo em troca. Quem é o centro? É as coisas que eu vou obter com ele. O centro é eu. Então perceba. Você é a pessoa que está buscando. Ela é o centro dessa história. Ela é o centro, porque se ela não for agradada, ela não for restituída, ela não vai. Boa. E acaba que nesse processo, quando nós começamos a ser afunilado à vontade de Deus, a gente percebe, epa, o centro é Ele. Ele me basta, Ele é tudo para mim. O apóstolo Emílio digitou aqui: Jesus está voltando, tudo está muito rápido. Né? Tudo está acontecendo com uma velocidade muito rápida, é verdade, apóstolo. E impressionante que é lindo a maneira que Deus usa para nos levar ao lugar de descanso, ao lugar aonde nós vamos estar desfrutando dessa comunhão com o Pai. Agora tem um detalhe, apóstolo Jonathan, tem que ser ressaltado. Os ídolos do coração, que nós não falamos muito sobre os ídolos, o processo de libertação do vitimismo, do orgulho, da manipulação, pornografia, masturbação, alienação parental, tantas coisas que a gente fica agarrado, pecados domésticos, como é que fala, meu Deus? Aquele pecado que é um chaveirinho que eu não quero tirar do meu coração, aquela situação que mágoa,
Estimação, né? Pessoas que não conseguem perdoar, não se permite perdoar. Então, tudo isso que eu citei e outras coisas mais são barreiras gigantes que impedem o homem de chegar a contemplar a face do seu Senhor. Na Né? porta. Na porta. Na porta. Em Amém. Cristo. Em Cristo. Não é nem no Senhor, não. É em Cristo. É na porta. Porque se lembra que nós conversávamos sobre a questão do arrependimento? Cara, João Batista veio preparar o caminho para Cristo. Ele veio preparar o caminho para Cristo. A mensagem dele era única. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Então, aí Jesus chega pregando o reino. Né? Então, arrepender, olhar para mim. Por isso que Jesus ele ia lá e lançava a mensagem. Se a pessoa não tivesse um coração humilde, ela não recebia. Ela não entrava pela porta. Agora, adianta eu tratar esses pecados, né, vamos chamar cabeludos, se eu não de fato entregar a minha vida para Jesus? Porque existem coisas que são reflexo de outras coisas. Né? Você falou aí a respeito, por exemplo, você está exemplo da rejeição. Rejeição, o cara às vezes ali se protege, manipula e tal, porque ele tem um espírito de rejeição, né? Que ele foi rejeitado no passado, então ele tem medo de passar por aquilo de novo, ele vai manipulando as pessoas para não passar pelo problema, a pessoa que foi traída, a pessoa que foi molestada, né? Passou por um processo ruim, né? Então, essas pessoas elas vão criando gatilhos e vão manipulando para não passar por esse processo de novo e não são curadas. Jesus diz assim, se vocês tivessem ouvidos para me ouvir de fato e olhos para me ver de fato, eu os curaria. E, né, ou seja, eu restabeleceria a minha vida em vocês, a minha comunhão em vocês. Essa luz viesse realmente a libertar, não andar mais em ignorância, não andar mais nas trevas, né? E o Espírito da Verdade, ele veio convencer o mundo. Ele veio convencer o mundo. Ele não está convencendo a igreja que Jesus é Jesus. Pelo contrário, quando Jesus é Jesus na nossa vida, é nosso Salvador, agora o Espírito Santo começa a nos convencer, que foi o tema da última live, que tem um lugar melhor do que o lugar onde você só recebe as coisas. Tem um lugar de relacionamento, de intimidade, de sentar à mesa, de comunhão. Né? E agora, o que acontece? O cara chega na igreja, levanta a mão, aceita Jesus e acha que está tudo certo. Posso viver do mesmo jeito. Está tudo certo? Não. Se o homem não se visitar, não se julgar a si mesmo, não der frutos, porque para que o homem foi salvo, Jonas? A Bíblia diz, salvo pela graça para as boas obras. Agora, para que o homem foi criado? A Bíblia também diz, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para reconhecer que Ele é o único Senhor. Alguns não vão reconhecer na morte, porque todo joelho se dobrará perante o Senhor. Não há um sequer que não vai se dobrar. Todo. Agora, nós vamos esperar a morte para isso? É doido. Já dobrei o joelho, já levantei a mão, né? Já vivo rendido. Viva rendido. Tem que viver rendido. Sim. O que ele tem para nós é Éden. O que ele tem para nós é lugar de prazer. É lugar de segurança. Porque ele está fazendo a gente enfrentar os nossos medos. Né? Jesus, ele estava ali, a Bíblia fala que ele estava ali, ele sangrou sangue. Ele disse, se for necessário, passe de mim esse cálice, se for possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, aquilo ali estava trazendo tormento para ele. Né? Porque Deus sabe das nossas dores, dos nossos medos, das nossas ansiedades. Agora nós precisamos confiar. Jesus disse, mas que seja feita a tua vontade. Né? E é esse coração que a gente tem que ter, de confiar que aonde quer que nós venhamos a entrar, né, Deus é conosco, vai estar conosco. Vai estar conosco. Porque alguns acham, Deus vai dar a vitória. Ô, irmão, quer dizer então que quando José entrou na cadeia, Deus não estava com ele, não? Né? Quer dizer então que quando Daniel, um homem justo, íntegro, né, foi lá para a cova com os leões, Deus não era com ele.
Deus era com ele, sim. O apóstolo, sabe o que é interessante? É que todo aquele cenário que José passou, ele estava caminhando para o seu propósito. Ele só chegou a ser governador porque todo o processo que ele passou, casa de Potifar, prisão, sonho com aqueles homens, até chegar, Deus estava levando ele para o propósito. Foi doloroso o processo? Foi. Qual o nome dos Agora é filhos? interessante que ele Aquele fala... dia você falou para mim, o nome dos filhos de José, quando ele já era rei lá, quando ele já era o segundo. Tu lembra? Tu falou para mim esses dias. Olha só que interessante. José, já ali no seu lugar de restabelecimento, mas a dor ainda está dentro do coração dele. Eu não lembro direito o nome, não. É tipo assim, mais ou menos assim. Efraim. Efraim, da minha Efraim dor. E Manassés. Na minha dor nasceu, uma coisa assim. Então, tipo assim. Não, o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. E Manassés, o Senhor me fez esquecer de tudo que eu passei na casa dos meus pais. A dor estava latente naquele coração ou não? Tava. Deus fez esquecer. Deus tirou. Deus limpou o coração de José. Obrigado, apóstolo Emílio. Manassés e Efraim. Agora, interessante que quando seus irmãos, né, veem que de fato era José que estava governando, eles ficam amedrontados. Né? É em Gênesis capítulo 41 que fala sobre isso. Dos irmãos. 41 não, aqui ó. Gênesis 41, versículo 50. E nasceu a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Né? Então, para acontecer o milagre na vida do indivíduo, tem que ter um cenário atípico. Tem que ter um cenário do caráter de Deus para que o milagre venha acontecer. Né? Então, ele só se tornou governador do Egito porque Deus criou todo aquele cenário. Detalhe, Deus sarou o coração de José. Com a família. Com a família. Porque ele foi provado. Ele foi provado. Total. Porque quando a família aparece ali, ele é provado. Ali ele é provado. Ali é a hora dele dar a taca, dele mostrar assim, quer ver? Eu falei que vocês iam se... Ali o orgulhinho podia bater. Falei que vocês iam se dobrar. Viu lá como Deus era comigo. Ali foi a hora, né? Que Deus prova realmente aquilo que Deus criou. O vaso que ele veio preparando. Vamos ver se está rachado. Porque a dor estava latente. Os nomes dos filhos era representação daquela dor, daquele tempo. Né? Imagina você chamar o teu filho, né? Fazendo memorial a tua tristeza, a tua dor, a tua... Tipo assim, sabe? Não. Filho é coisa de júbilo. Mas aquilo estava latente no seu coração. Né? Porque foi uma vida, uma jornada. E aí, quando é que Deus cura ele? Quando ele age da forma correta, quando ele é maduro, Aleluia. Quando ele é obediente àquilo que é o caráter de Deus e não obediente à sua carne, de querer se vingar, de querer mostrar que está certo, de querer botar o dedão na cara e falar assim, aqui agora eu sou rei, vai se ferrar. Não. Né? Ele se submeteu ao processo do vaso na mão do oleiro, passou pelo fogo, tomou muito murro, porque o barro é socado, aí vai tirando as impurezas, vai tirando as coisas, né? Aí cria a forma, né? Vai criando a forma. Eu acho massa porque tem uma hora que Deus bota a digital lá dentro, assim, ó, começa a botar a digital de Deus dentro do vaso, assim, ó, né? Começa a inserir o caráter de Deus dentro do vaso, né? E aí o vaso, se ele se submete a esse caráter, né? Aí ele começa a manifestar o quê? A função. Vaso, ele carrega algo glorioso, ele não é algo glorioso. Apesar dele ser preparado para a honra,
A honra dele é carregar algo, é portar algo, é levar algo, né? E é isso que a gente tem que entender, né? A gente quer ser o vasinho, né? Não. Você tem um propósito, você foi chamado, sim, com todo cuidado, propriedade peculiar do Senhor, mas acima disso está o propósito de Deus na nossa vida. Para que nós somos criados? O apóstolo, a gente começou nisso a nossa live, enfatizando, né, os processos de Deus para levar o homem para o seu propósito. A gente citou aqui, você citou Jonas, né, que relutou, que passou um processo árduo que não era necessário passar, mas ele quis passar, porque ele relutou contra a vontade permissiva de Deus ali, né, a vontade original de Deus. E sabe o que é interessante? É que quando nós começamos início, né, que a gente falou aí que muitas das vezes o homem começa a barganhar com Deus os presentes, aquilo que Deus vai oferecer a ele, aquilo que é atrativo aos olhos do homem. E quando a gente começa a entender, né, o princípio de morte, de humilhação, quando a gente reconhece o Senhor como o seu senhorio, aí chega um momento, apóstolo, que a gente não vai mais questionar Meu sonho. o processo. Meu sonho. Porque para pensar, quando eu em Deus a bênção, eu fujo do propósito. Quando eu idolatro a bênção, eu fujo do propósito. Abraão, ele amou o filho da promessa, Deus, dai-me o teu filho. Quando Ana chorava pelo seu filho, o que é que aconteceu? Ela passou muito tempo nas mãos de Penina sofrendo ali. Eucana, seu esposo, a amava, mas não era o suficiente. Mas chegou um momento que ela entendeu, Senhor, todavia eu darei a ti quando o Senhor me ofertar um filho. Então, quando ela oferece aquilo que ela mais amava e dá ao Senhor, aquela semente foi poderosa no mundo espiritual. E deu, então, né? E ela deu. Ela deu. Então, não foi qualquer filho. Não foi qualquer filho. Não. Foi Samuel. Não. A Bíblia Samuel. Também, algumas versões dizem que Samuel era um homem que Deus amava, segundo o coração de Deus. Eu já achei esse texto em algumas versões. O testemunho da Escritura para com Samuel é que Deus o amava. Não era qualquer um, não. Então você perceba que Ana, ela passou um processo agarrada àquela criança, mas quando ela decide dar ao Senhor, né, eu darei a ti ao Senhor. Aquela semente foi aclamada no mundo espiritual a ponto do Senhor aceitar essa semente. Então, houve também a questão de Abraão, que estava amando a promessa, né, esquecendo-se do propósito, também foi assim. Né? João Batista. Então, queridos, assim também, né? não é diferente conosco. A mulher estéril. Não é diferente conosco. Nós iremos passar, muitas das vezes, para situações para que Deus ele seja o centro da nossa vida. O centro da nossa vida. Então, é doloroso? É doloroso. Muitas das vezes não é a vontade original de Deus, é a vontade permissiva. Porque, de fato, a vontade original de Deus é boa, perfeita e agradável. E o homem, com o seu coração relutando contra a vontade de Deus, ele vai sofrer espasmos, ele vai sofrer privações, né? E até chegar nesse lugar de descanso, né? Esse lugar que Deus ele quer que todos nós cheguemos, né? O lugar de governo, de autoridade, de filiação, de paternidade, de mente de Cristo, né? De estar assentado à destra de Deus junto com Cristo. Jesus assentou-se à direita e Deus ele nos assentou com ele. Lugar de autoridade. Então, para que isso venha acontecer, tem que existir a morte, o arrependimento, a humilhação, né? E Deus ele vai tirando, né, as escamas dos olhos, o orgulho do indivíduo, né, as mentiras, a purificação do coração. E o cenário que Deus cria é o deserto, é a privação, é Deus quebrando os ídolos do nosso coração, para que de fato venhamos a desfrutar da boa, perfeita vontade de Deus. Né? Eu estou aqui tentando lembrar um texto que fala que a
paciência de Deus, a longanimidade. Aposto. Eu vou colocar meu telefone para carregar aqui. Eu vou ter que mudar aqui o cenário, senão ele vai descarregar. Rapidinho, tá? Tá bom. Irmãos, a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, né, é pela expectativa que nós venhamos a nos arrepender, que nós venhamos a confessar, reconhecer que precisamos dele. Né? Tem um texto que esse texto de Romanos 8, capítulo 8, fala sobre a vida no Espírito. Né? A vida no Espírito já é para aquele cidadão que já aceitou Jesus, mas agora precisa viver conforme a dispensação que a gente vive, que é ser conduzido pelo Espírito Santo. Né? Esse texto aqui, ele vem e fala sobre as brigas que nós temos, né? Quando ele fala da lei, é que ele está falando de nós queremos fazer para receber e tal, fazer para receber, e aí acaba que ela traz morte, porque ela nos separa de Deus, porque a gente olha para a gente, não olha para Deus, e aí pega, e aqui no 14, ele diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, mas se você voltar, né, se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Não a nossa, a de Cristo. Né? E aí ele fala também aqui que nós devemos mortificar a carne, as nossas vontades. Né? Lá no 5, ele vem e fala assim, ó, os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem liberdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível uma pessoa que vive em si, não vive em Deus, do caráter de Deus, sujeita a Deus, agradar a Deus. É impossível. É impossível. Entende? Então, assim, por mais que Deus não mude a forma dele de tratar a gente, de buscar, de visitar no jardim, de vir ao nosso encontro, se nós não nos sujeitarmos ao caminho de Deus, de viver no Espírito, jamais vamos agradar a Deus. Né? Porque nos tornamos inimigos de Deus. É inimizade, é inimigo. Porque todos os que o amor são ao mundo é inimizade para com Deus, né? O amor ao mundo. Mas aqui ele fala aqui, ó, a inclinação da carne. Está falando de amor, não. É eu tender para esse lado. É eu andar nessa direção. Então, não é o extremo do amor, não. É só você tender para esse lado. É quando você não coloca Deus em prioridade. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que eu realmente externalizo isso numa conduta? É quando eu coloco ele acima de tudo. Né? Quando eu dou em crédito que ele é bom, que ele tem para mim o que é bom, que o caráter dele é justo, né? Aí o texto que aquele dia você ia dizer, né, que a expectativa da criação é que os filhos de Deus se revelem, né, para que eles possam ser salvos, mas você vai ver que essa expectativa é porque o povo está preso. Mas para que você seja uma resposta, você vai ter que ser filho, você vai ter que andar no Espírito. Né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? Então, é por meio desse Espírito, é por meio de Cristo, o Espírito da verdade, que nós conseguimos, de fato, alcançar a libertação. Eu queria achar o texto que fala sobre a longanimidade de Deus para conosco, né, para que a gente venha se arrepender, a benignidade, a bondade de Deus. Por quê? Porque Deus, na verdade, ele não está com ferro e fogo, não. A Bíblia diz que ficou 400 anos no Egito para que o povo pudesse clamar. Porque Deus podia vir lá e aprovar e tal. Não. Deus esperou pacientemente, né, o povo sentir a dor das suas escolhas. O apóstolo, lá naquele salmo que eu estava lendo, Salmo 107, 103 até 107 fala de toda oscilação do povo de Israel. Só que tem um momento que Deus fala assim, Deus não trata o homem segundo
os seus pecados, porque lembra-se que somos pó. Aleluia. Deus trata o homem segundo as suas misericórdias, que não tem Obrigado, fim. Jesus. Deus nos trata segundo as Obrigado. suas misericórdias, que não tem fim. Novas são cada manhã. Então Deus nos trata com muita misericórdia, porque lembra-se que somos pó. Aleluia. Deus não trata o homem segundo os nossos pecados. Então, se Deus ele nos tratasse segundo os nossos pecados, nenhuma carne subsistiria. Sim. Então veja que há um favor tremendo de Deus para alcançar o coração do indivíduo, né? Então, por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus ele nos achou. Sereis achado em vós, ou seja, quando o Senhor ele é achado em vós, há um rompante na vida espiritual do ser humano, né? É Cristo em nós, esperança da glória. Então, para que isso venha acontecer e esse reconhecimento venha a ser desfrutado a nós outros, né? Venhamos desfrutar disso. Então, Deus ele olha para a nossa estrutura humana, né? E se não houver uma metanoia, se não houver uma mudança de pensamento, né? Uma mudança de reino. Jonathan, a gente está falando aqui de uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Passaram mesmo? Tudo se fez novo. Passaram É mesmo? a ideia de Deus para com a nossa vida. Mas tem que passar. Se não passar, não tem como ficar em cima do muro. Tiago 4. Se você ficar em cima do muro... Oi? Tiago 4. Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras? As contendas entre vós. Não vem disso dos prazeres que vossos membros guerreiam, ou seja, as nossas vontades vão guerreando com a gente mesmo. Cobiçais, mas nada tens. Matais e invejais, mas não podeis obter. O que desejais, combateis e guerreais, nada tens, porque pedis, porque não pedis. Nada tens, porque não pedis. Será? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios prazeres. A inclinação do homem, né? Adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em vós tem intensos ciúmes. Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste ao soberbo. O que é a soberba, se não o orgulho? O que é o orgulho, se não viver do seu jeito, da maneira que quer? Né? Mas dá graça aos humildes. Quer andar debaixo do favor de Deus? Quer andar debaixo da prosperidade de Deus? Se sujeita, meu irmão. Tá facinho uma coisa. Ou você vive uma legalidade buscando bênção na sua obra. Agora, impressionante que, se você olhar para o chamado de Deus, não são penosos. No sentido de ele torna acessível, ou seja, Deus ele nos dá domínio sobre o poder do pecado. Jesus, a obra redentora dele, nos deu domínio sobre o poder do pecado. Então, como é que eu consigo vencer o pecado? Como é que eu consigo vencer as tentações? Como é que eu saio desse lugar? Quando Cristo ele me dá acesso mediante o seu. O texto dá a resposta, Jades. O texto dá essa resposta que você está falando. Olha só. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará-vos a vós. Se eu não me achegar a Deus, meu irmão, ele nunca vai de fato se achegar a nós, porque ele não vai invadir a nossa vida, né? Lavai-vos as mãos, pecadores, ou seja, se arrepende, homem.
muda a tua conduta. E vós, mente dividida, ou seja, para de ser dubioso, para de ter dois caminhos. Seja correto, seja íntegro. Entra nesse caminho e vai. Entendeu? Não fica oscilante, com dúvida, testando Deus. Não, se joga. Né? Aí ele continua. Purificai o coração. Ou seja, purifica as intenções. Senti as vossas misericórdias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns aos outros. Quem fala mal do irmão julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que julga, aquele que pode salvar e destruir. Tudo, porém, quem é que julgas ao próximo? Tu, porém, que julga ao próximo, quem é? Nós não estamos aqui para nos sentir maior do que ninguém. Né? Tem um texto que está aqui marcado na minha vida que está assim, ó. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que recebereis um juízo maior, mais severo, uma cobrança maior. Né? Então, assim, Deus não está buscando que a gente conheça de tudo. Deus está nos buscando da gente relacionamento e intimidade. É isso que Deus tem buscado de nós. Relacionamento e intimidade. É verdade. Acabei de ver aqui que a Michelle falou, né? Que Deus ele tem buscado de nós. A gente só está aqui, né, pela misericórdia do Senhor. Eu tenho criado um hábito na minha vida de todos os dias agradecer a Deus, né? E não é da boca para fora. Eu agradeço a Deus porque, de fato, eu me sinto privilegiado, né, de ter aceitado, de ter encontrado, e eu me sinto muito grato, mesmo sabendo que não merecia, né, e feliz, muito feliz, por ter tido oportunidade. Né? Nós não aceitamos Jesus no fim da nossa vida, nós não aceitamos Jesus, pelo menos digo por mim, né? Eu não aceitei Jesus no fim da minha vida. Eu tenho oportunidade, né, de fazer coisas, ganhar pessoas, proclamar o nome do Senhor, que é o que a gente está fazendo aqui, falando de Deus, falando dos seus feitos, das suas maravilhas, né? E a gente sente uma dificuldade muito grande, às vezes, porque a gente pega o Evangelho e quer colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? E esquece, ignora a multiforma de Deus agir, o tempo da vida de cada um, o processo, as mágoas, os traumas. Mas uma coisa é certa, o princípio é único. Se você não se reconhecer, você não o clamar e você não olhar para ele com todo o coração, você nunca vai encontrar salvação. Jamais, jamais. Né? O pastor Jadson caiu, ele deve ter acabado a internet dele, né? Ou a bateria, né, que ele falou. Aí, pastorzão, a bateria aí tá acabando? Não, travou. Eu achei que estava travado para você também e eu não estava te escutando, Não. né? Mas pode concluir seu raciocínio. Não, era isso mesmo. Eu estava falando que por mais que a gente tenha experiências diferentes, vidas diferentes, formação diferente, em tempos diferentes, o princípio sempre é o mesmo. Reconhecer, arrependimento, clamar por salvação. Deus vem com salvação e depois a gente começa a ser conduzido, esclarecido, né? Começa a vir a claridade de Deus na nossa vida, a gente sai da ignorância, né? E começa a atingir uma condição de governo, de reino mesmo. Né? Mas se você não passar por essas etapas, não tem jeito do homem viver o melhor de Deus se o homem não se sujeitar de fato. E assim, gente, você pode me enganar o pastor Jades, enganar todo mundo, sabe? Você não engana Deus. Então, é que nem Davi. Davi disse assim, Deus, me perdoa até pelos pecados que eu não sei que cometi.
Entendeu? Então é a gente entregar realmente a nossa vida para Deus e dizer assim, Deus, ó, me guia, tira Deus o sofisma, tira as fortalezas mentais, tira os pensamentos que não cabem a ti e se sujeitar mesmo, irmão. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, por onde eu começo a ler na Bíblia? Qual é a melhor forma? Qual é a fórmula? Qual é o antídoto? Irmão, leia a Bíblia, peça ao Senhor ajuda, ore, né? E espere Ele falar contigo no sentido de te dirigir, de te ajudar, né? Para de usar o Google. Confia no Senhor. Para de usar o Google, né? Não que não seja uma ferramenta boa, não que você não possa tirar algo dali, mas se você não se sujeitar ao Pai dos Espíritos, né, Ele nunca vai falar no teu espírito. Amém? E é assim, a vida ela é dotada de escolhas todos os dias. Amém? Apóstolo Emílio não está mais em não, né? Não está sim. Apóstolo Emílio, o Jadson está caindo toda hora. Ele está na igreja, né, para não fazer barulho na casa dele, está com dados. Eu acho que é por isso que ele está caindo, né? Eu vivi afastada, desviada por 14 anos. Fez um ano que voltei para o caminho do Senhor. Glória a Deus, Michele. E as misericórdias de Deus me seguem dia após dia, embora não seja merecedor. Ô, Michele, ninguém é. Ninguém é, Michele, ninguém é merecedor, né? Na verdade, é a bondade de Deus que nos alcança, né? E enquanto eu não entender que é a bondade de Deus que me alcança, eu vou viver em medo. Eu tenho que confiar nele, me jogar, que o caminho dele é bom. O caminho dele é bom. Ô, meu apóstolo, você quer entrar, meu apóstolo? Falar alguma palavrinha? Falar algo da parte de Deus? Acho que a gente já está aí já há um bom tempo já. Mas se o apóstolo quiser falar algo, estamos todos ouvindo. Já chamei aqui o Jaz. Amém, meu apóstolo. Irmãos, então, eu vou aproveitar esse momento para a gente orar. Amém. O pastor já está caindo, ele está num lugar que não tem internet. Não tem internet. Amém, apóstolo. Amém, apóstolo. Muito boa, ele está usando os dados dele, né? É verdade, irmã. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? Não tenha vergonha do teu passado. Na verdade, o passado da gente é um motivo de nos orgulhar. Uma das coisas que Jesus venceu por nós é a culpa. Se eu me sinto culpado, né, eu não consigo receber perdão por aquilo que eu fiz. Então, eu tenho que entregar realmente as minhas culpas, os meus erros para o Senhor, para que eu não me sinta mais pecador naquele sentido. Aí ele vai justificar, ele vai expiar, ele vai tirar essa culpa de mim e entregar de fato. Primeira coisa. Segunda coisa é que se alguém falar assim, você fazia isso, para você ver, hein? Da onde Deus me tirou. Olha da onde Deus me tirou, que coisa maravilhosa. Deus me tirou do lamaçal. E eu sou grata a Deus. E não vou largar Deus de forma nenhuma, porque eu não quero voltar para lá. Sabe? Eu também passei por esse processo, irmão, das pessoas ficarem falando as coisas para mim, jogando na minha cara, né? E é isso. Né? O pastor Jadson disse que vai acompanhar por lá, né? Então, assim, não fiquem em culpa. Não fiquem em culpa. Né? Vou orar por você, o pastor Jadson também vai orar por você, tá bom? Mas Deus, ele não te culpa. Deus, ele não te culpa. Tá? A Bíblia diz que quem vos acusa é o diabo, é Satanás. Amém? Então, eu queria terminar aqui, vou fazer uma oração breve. Amém? E a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estou aqui. Amém. É verdade. Então, assim, nós temos que nos alegrar, sabe? Jesus chamou de prostitutas, Jesus chamou ladrões, Jesus chamou pessoas que não eram. E porque elas não eram, elas se abriram para Deus, né?
E a Bíblia diz que Deus faz milagres, coloca ricos no céu. Mas para Deus é um milagre, porque não há nada impossível. Amém? Então, é esse tipo de processo que a gente tem falado. Enquanto o homem achar que dá conta sozinho, viver do jeito dele, não vai ter mudança. Porque as pessoas, elas vivem numa hipocrisia. Eu não faço nada de errado, eu não sei o quê. Ai, coitadinho de mim, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém sabe o que eu vivo. Isso não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida de verdade é a gente reconhecer os nossos atos, reconhecer as nossas atitudes, parar de culpar os outros, né? E se responsabilizar, né? Quando a gente se responsabiliza, a gente começa a procurar a mudança, começa a procurar uma nova etapa na nossa vida. Amém? Eu queria orar aqui por vocês, né? E abençoar, que essa palavra entre no coração de todos, amém? Acredito que Deus pôde trazer algo, semear algo no coração de cada um, amém? Saia da hipocrisia, saia do lugar onde, irmão, todo mundo vai dizer, eu não sou. É assim, é assim. Quando você diz assim, eu não pequei, a Bíblia diz que você já pecou. Todos pecaram. Agora, esse é o caminho que Deus tem para nós? Não, não é. Sede santo porque eu fui santo. Né? Então, os 5 ministérios foram constituídos para levar todos à estatura de varão perfeito, como diz o pastor Jadson hoje. Amém? Deus está te chamando para você ser enlaçado com laços de amor, né? Sentir o coração de Deus e enxergar o mundo de uma maneira diferente. Amém? Com olhos de amor, com os olhos de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te entregamos, ó Pai, cada pessoa que assistiu essa live. Meu Deus, abençoa, meu Deus, agora o posicionamento dos teus filhos. Abençoa, meu Deus, a decisão que cada um tem tomado, a conduta, meu Deus, que cada um tem tomado. Meu Deus, sabemos, meu Deus, que a nossa conduta, meu Deus, traz para nós, Senhor, guerras espirituais, traz para nós conflitos, traz para nós, porque a Bíblia diz que o Senhor não veio trazer paz, mas o Senhor veio trazer separação entre o pai e o filho, entre marido e esposa, entre irmãos, entre familiares. Não é porque o Senhor veio trazer brigas, não. É porque a nossa conduta vai nos trazer separação. A nossa conduta vai nos trazer provação. Nós seremos provados se nós de fato queremos o Senhor ou se estamos cultivando o nosso ventre, cultivando a nossa vontade. Nessa noite, Senhor, nós estamos entregando, Senhor, os nossos sonhos, estamos entregando os nossos projetos, entregando as nossas dores, entregando todos os nossos problemas e confiando em Ti, Senhor. Pai, os discípulos entraram no barco, estavam com Cristo, mas foram sozinhos. Quando eles estavam lá, Jesus, né, no meio da tempestade, Jesus dormia e eles temeram. Muitas vezes nós estamos assim, Senhor, contigo no barco, mas estamos olhando para a circunstância. Senhor, Tu estás no barco, Tu já deu a palavra e nós chegaremos ao outro lado, no lugar da vitória, em segurança. Não tem tempestade que vai nos parar, não tem mar revolto que vai nos parar, não tem distância que vai nos parar, não tem perseguição que vai nos parar, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com o teu povo, o Senhor está com a tua igreja. Deus abençoe, meus irmãos. Pense nessa palavra, pense nessa oração, medite, amém? Compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito aí no Instagram. A gente tem um canal no YouTube também, né? Tem o canal também do Instagram aí, a rede social dele. Se inscreva. Deus abençoe meu apóstolo, Deus abençoe o pastor Júnior, Deus abençoe. Eu vi que a minha irmã entrou aí também, Deus abençoe. Amém? Queria agradecer por cada um aí que está pôde estar conosco até esse horário, já deve ser bem tarde, tá bom? E a gente vai estar marcando aí esses momentos aí, para que a gente possa estar compartilhando um pouquinho, orando, amém? E Deus tem livramento para a gente, né? Porque Ele é nossa cidade forte, Ele é a nossa fortaleza, a nossa segurança. Não perca o foco. Olhe
para o alto, da onde vem o teu socorro, e você vai ver que o socorro logo vem. Deus abençoe, viu, irmãos? Deus abençoe, fique na paz. Glória a Deus. Deixa eu ver como é que encerra isso aqui. Aleluia.